Você tomava muito remédio na sua infância, adolescência? Não, meu problema desenvolveu mais ou menos 30 anos. Geralmente doença autoimune e mental, né? Conversa entre 30 e 40 anos, né? Tem a ver com os 70. Aí depois, é isso, porque tem a curva da imunidade. Quando o cara começa a ficar mais idoso, naturalmente vai diminuindo a resposta imune, o cara vai tendo menos crise e tal, né? Entendi. Vai Quando lá, você Alexandre. descobriu isso? Depois eu comecei a sentir dores nas juntas, em 2012, 2013. Comecei a sentir dores mesmo, dores piorando. E tomar. O próprio. O cara que se matou lá, o Santos Dumont, ele tinha uma doença autoimune. Ele identificou que o sol melhorava. Ele ficava, por exemplo, ele passava o verão nos 2 hemisférios, né? Isso ele identificava que o sol, a exposição do sol reduzia os sintomas. Outra pessoa que teve uma doença autoimune, por exemplo, que fez um protocolo que hoje em dia é pregado de jejum, é Padre Cícero da Paraíba. Padre Cícero só é descrito com a cabeça pro lado, por quê? Porque nos últimos 7 anos de vida ele não movia o pescoço, né? Da espondilite anquilosante, né? Imagine, Santos Dumont, com minha idade, com 30 e poucos anos, não conseguia escrever o nome dele. Imagine se existisse, por exemplo, um cara como Santos Dumont, em vez de se matar e ficar 80% da vida dele inutilizado, esse cara tivesse acesso a um protocolo de Coimbra naquela época, as coisas que esse cara não poderia ter contribuído à humanidade, hein? Verdade. Agora, a importância da informação, né, Renato? E o Alexandre também aqui, escritor. A gente está tendo cada vez mais dificuldade para poder debater assuntos, para poder informar a população. Aqui na plataforma a gente até pede para os convidados, né, saber usar as palavras, porque parece que está limitando o acesso da informação. Você acha que vai piorar? Vai piorar e vai melhorar. Depende de onde você está falando. Tem que piorar para melhorar? Para quem tiver Bitcoin, vai melhorar. Para quem não tiver Bitcoin, vai piorar. Se você não tiver Bitcoin até o fim dessa década, cada gasto seu vai ter controle social. Você não vai ter acesso a VPN, você não vai ter acesso a robot, você não vai ter acesso a Deep Web, não vai ter acesso à comunicação privada. Se você tiver Bitcoin, você vai poder facilmente comprar residência e passaporte no país do mundo que você quiser, que vão ser paraísos fiscais, que já estão começando a abrir, né? Abrir gradualmente. Os países vão começar a se comportar como empresas. Não os países grandes, mas os pequenos. Dubai, 75% quase da população de lá são estrangeiros, não é isso? Quase 30% dos portugueses não moram em Portugal. E quase 25% da população portuguesa não são de portugueses, não é isso? Hein, Tuga? Você não é um Tuga? Hein? Quantos brasileiros estão em processo de reconhecimento de passaporte na Itália, Espanha e Portugal? Somados já são mais de 500 mil de pessoas. Não é que pegaram o passaporte, não é que estão em processo solicitando seus direitos naturais. O próprio Congresso brasileiro não liberou geral. Teve uma dessas esposas de Bolsonaro, inclusive, que o MPF queria tirar a cidadania dela, que ela virou norueguesa, né? Isso não passou agora a PEC, liberando geral você comprar passaporte? Hans Hermann Hoppe demonstra isso muito claramente, né? Os países maiores, ele demonstrou formalmente, né? Tendem a ser mais totalitários, policialísticos, né? E quando o pessoal diz, Bolsonaro, o Brasil é enorme, El Salvador é pequeno, ele nunca poderia fazer o que Bukele fez, não é isso? Mentira. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais fácil. E a prova disso é que as grandes revoluções genocidas e comunistas foram o maior país do mundo em área, a Rússia, e o maior país do mundo em população na época, que era a China, não é isso? Mas você tem toda essa crítica em relação a Bolsonaro, baseado em quê? Baseado no que ele fez, o oposto do que ele disse que ia fazer. Você tem uma visão bem ácida sobre... A economia é uma palavra, é escassez, não é isso? Não existem cotas a mais, como o Vilela disse. A economia é uma palavra, é escassez. Os recursos são limitados. A política é uma palavra, é a reciprocidade. Se eu te tratar da mesma maneira que você me trata, eu respeito as leis da guerra e até os vagabundos, os meus inimigos, vão me respeitar, não é isso? Se o senhor me tratar de uma maneira e eu lhe tratar de uma maneira incompatível, eu estou lhe desrespeitando, não é isso? Sim. Se o senhor disser, eu quero sair na mão com você, eu digo, beleza, a gente vai na academia dia tal, assim. E se você for homem, você escolhe a modalidade e eu escolho a hora, não é isso? Você não vai achar que eu não sou homem, né? Agora, se você me chamar pra mão, eu sacar uma arma, eu quebrei a regra, você não é isso? Sim. É isso. Bolsonaro, Lula, quem segurou Lula por 1 minuto, Lula segurou para a vida pelo cara, não é isso? O que Zanin fez pra estar no STF? Segurou Lula na cadeia, não é isso? O que Lewandowski fez para estar no Ministério da Justiça? Integralmente votou a favor de Lula em todo o tempo que ele estava na cadeia. Ele pagou um preço por isso, socialmente, moralmente. Esse foi o mais fiel, né? Por isso que Lula ganhou a eleição e não Bolsonaro. Bolsonaro fez o quê pelas pessoas que foram leais a ele? Ele não pediu um pix para a família, para as filhas órfãs do Clesão que morreu, não é isso? Morreu injustamente. Isso. Ele recebeu mais de 15 milhões de reais no pix. Ele devolveu esse dinheiro a Lula.
Ele pegou e colocou em loteria e CDB, que é financiar o governo de Lula. Bolsonaro fosse uma oposição real, ele não estaria no Brasil hoje, ele estaria no exterior, porque ele não tem condição financeira de estar no exterior hoje, ele podia não estar em um asilo fiscal, metendo-lhe bronca, dizendo tudo o que ele gostaria e deveria dizer e não diz. Se Bolsonaro fosse uma oposição real, ele indicaria um monte de petistas, melancias e generais, que só viraram generais por serem carregadores de mala do PT, para dominar todo o governo dele, desde o gabinete de transição. Ele teria indicado a maioria, se não a totalidade, de ministros e indicações de poder dele, de petistas. Já pensou Cássio se não é ele um tivesse petista? ficado lá? Cássio é um petista ou não é? Cássio não foi múltiplas vezes indicado por Dilma e Lula. Qual foi o concurso que Cássio passou? Mendonça não é um petista, não teve cargo comissionado de Toffoli anos e anos, ele não doou dinheiro dele na campanha de Lula em 2012. É isso que é a oposição? Já pensou se ele tivesse ficado nos Bolsonaro foi Estados eleito, Unidos, Bolsonaro foi eleito fazendo para botar dois podcast? petistas na STF, foi para isso que a gente elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro prometeu 10 nazificação. Ele cagou, ele prometeu limpar e cagou. Ele fez o oposto do que ele prometeu em absolutamente todos os aspectos. Nem Lula nem Dilma nunca me desarmaram. Bolsonaro reduziu a metade do número de armas que eu posso ter no Senarme. Só indicou desarmamentistas. E a estratégia de oposição agora... Quando o Congresso aprovou uma mais. lei dizendo que a eleição teria voto impresso, o que o STF fez? Lascou e cagou nessa lei, não é isso? Sim. E o que aí, quando o STF dava ordens ilegais, Bolsonaro fazia o quê? Ficava de 4, né? Me perdoe, eu já consegui não xingar aqui. Olha quantos minutos eu falei sem xingar. Tá vendo o respeito, a deferência ao senhor e ao seu programa? Ele poderia estar fazendo live, podcast com o Elon Musk agora. Com aquele cara que inventou o podcast lá com a TV. Como é? O John Rogan, né? Não, ele podia estar com um programa de 15, 20 minutos por dia, falando livremente. É isso. O Bitcoin é a oposição real. Quem coloca dinheiro em imóveis, ações, título de Fiat, renda fixa, está financiando o regime. Quem investe na Coreia do Norte é comparsa dos crimes da Coreia do Norte? Sim. Quem investe em Cuba é comparsa dos crimes de Cuba? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Quem não tem Bitcoin não é opositor real. Eu fui em 2017 na casa do professor Olavo dizer isso a ele. Disse, professor, você está dando o CPF de cada um dos seus alunos para quando começar a fase dos expurgos, que é o que você está vivendo agora, que é a segunda fase clássica da Revolução, todos eles vão ser destruídos. Eles nunca mais vão passar num concurso, eles não vão ganhar uma ação nem um juizado. Porque só vão sobrar os juízes petistas e ele vai receber uma notificação da ABIN ou de algum ativista, de algum militante, que aquele cara tem que perder aquela ação, que aquele cara tem que perder aquele concurso, não é isso? Isso está acontecendo agora? Será que os 3 juízes da Lava Jato realmente cometeram crimes e foram condenados ao mesmo tempo? Será que é 100% jurídico? Eu não li os autos. Mas eu tô perguntando, será que o afastamento de todos os juízes que condenaram Lula é 100% jurídico ou é mais político do que jurídico essa decisão? Ou é apenas política e não tem nenhum conteúdo jurídico? Eu não sei, eu não li os autos. Mas eu suspeito fortemente de que é altamente... que essa é uma demonstração de que a gente está na fase dos expurgos. E quem fez a oposição real? A oposição real não é apenas dizer que vote em Bolsonaro, é apontar os crimes do PT, né? Vai sofrer, tipo assim, pesadamente. Inclusive, na minha opinião, Alexandre de Moraes, impeachment de Alexandre de Moraes, o principal beneficiário do impeachment de Alexandre de Moraes é Lula, que ele vai botar quem ele quiser ali. Alexandre de Moraes denunciou a corrupção do PT e foi massacrado pelo PT quase 6 anos, bicho. Nós não sabemos, inclusive, se ele é refém dessa situação. A gente não sabe da missa metade aí, o que deve correr. Os bastidores de bastidor, de troca de favor. Vai de troca de favor a ameaça. Nenhuma decisão singular ali passa se você não tiver a maioria no tribunal. Nada. Você quer ver você não mandar em nada? Porra nenhuma. Você quer ver todas as suas decisões serem não valer nada, tanto na turma quanto no pleno? Não, se fosse apenas ele, isso aí é ingenuidade, né? E os outros 10, né? E a máquina? Se você quer rir, tem que fazer rir, né? Agora, o Renato... Alexandre de Moraes, ele até hoje na vida dele, ele deu a palavra dele fechada com alguém e ele não cumpriu. Lula deu as costas a alguém que apoiou ele até o fim. Quem apoiou Lula até o fim não tá rico e livre hoje. Se você souber alguém, bote aí. Repito o que eu disse. Economia é uma palavra escassez. A política é uma palavra reciprocidade. Se você quer ser um líder, você tem que tratar as pessoas como você é tratado. Senão, você não é líder. Tem um Boca do Inferno na Bahia, né? No século XVII, ele escreve ao governador da Bahia, diz assim: homem, você foi, eu sei. Você foi homem e virou burro porque subiu em alto lugar que não merecia, né? Isso é exatamente, né? É a história de Bolsonaro contada lá no século XVI, né?